Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Recebemos nos estúdios da Tirol FM, na manhã desta quarta-feira, o Diego Barden dos Santos. Ele é gerente adjunto da Emater e vamos falar um pouco sobre essa questão, poderemos chamar de delicada, que passa a Emater. A Emater que é uma entidade filantrópica e acaba o Estado querendo, de certa maneira, acabar com a Emater. É mais ou menos por aí, Diego? Muito bom dia, seja bem-vindo à Tirol FM. Muito bom dia aos ouvintes da Tirol FM. Para nós da Emater é um prazer estar aqui, podendo passar alguns esclarecimentos para o público em geral, né? É muito interessante. A respeito dessa questão da filantropia da Emater, que a Emater passa a ser uma entidade filantrópica, né? Eu gostaria um pouco de falar a respeito da origem disso daí, então, né? O Estado brasileiro, ele tem na sua Constituição um artigo lá que diz o seguinte, né? Até vou ler ele para os ouvintes estarem a par desse assunto, né? A Constituição Federal, um sistema de proteção que inclui justiça, a saúde, educação, assistência social, trabalho, previdência, segurança, soberania alimentar como objetivo de garantia, proteção, respeito, promoção e resgate desses direitos fundamentais. Então o Estado brasileiro garante isso, né? E dessa forma, esses direitos são garantidos pelas políticas públicas que existem, né? E controladas pela sociedade através de seus respectivos conselhos. As instituições não governamentais que prestam esses tipos de serviços de forma relevância e pública, né? De forma gratuita, planejada, continuada ao longo do tempo, eles formam um sistema de proteção social. E esse sistema de proteção social, essas entidades que prestam esse serviço, né, elas têm o direito, então, à tal da isenção fiscal ou imunidade tributária, que é o que se chama de filantropia, né? Como é o caso da Emater. A Emater Ascar é uma entidade socioassistencial, né, que promove através de geração de processos educativos e participativos, não somente restringido à produção de alimentos, propriamente dito, né, mas outras áreas como direito a documentos, saúde, saneamento, né, gerenciamento da produção, acesso a mercados, geração de renda, né, economia solidária, domiciliária do lar. Através desses serviços que a Emater presta, a Ascar Emater presta, ela se credencia a ter imunidade tributária. Então tá, para o ouvinte entender o que é esse nome feio de imunidade tributária, é o seguinte: a patronal, que a gente chama que é a empresa, ela tem o direito então de não pagar a contribuição de INSS pela parte dela. Os funcionários pagam e ela tem a imunidade tributária porque ela presta um serviço relevante, né? Depois até a gente pode entrar um pouco mais dos números da região aqui, que eu acabei trazendo também. Então esse direito da Emater, esse foi contestado em algum momento atrás, aqui em 1992, melhor dizendo, né? E foi contestado de forma um tanto arbitrária. Quando a gente fala de forma arbitrária, a gente quer dizer o seguinte, que nós não tivemos direito à defesa. Foi simplesmente cassado de ofício e ninguém perguntou se realmente a Emater fazia esse serviço de assistência socioassistencial, né? Eu cito muito claro, assim, as pessoas às vezes entendem que mas a Emater é uma empresa que presta assistência agropecuária e agrícola, né? Também presta assistência agropecuária e agrícola, mas com um diferencial. A gente atende prioritariamente pessoas que não têm condição de pagar por esse serviço. Então são produtores rurais, agricultores familiares, que têm uma delicada situação financeira e social, e poucas empresas chegam a essas pessoas para dar algum tipo de assistência. Dá um amparo. Dá um amparo em todas as áreas. Às vezes o colega da Emater, dos municipais, vai numa propriedade e não fala nunca, não fala em nenhum momento daquela visita alguma coisa técnica. Acaba virando um atendimento socioassistencial. Por exemplo, acesso ao documento, né, acesso à política pública, a inclusão social e produtiva, que a gente faz muito na região agora também, que é um programa do governo federal, né? Então tem várias ações socioassistenciais que nós prestamos esse atendimento ao público nosso, que é o público da agricultura familiar, do meio rural, que são de relevante importância, né? E que isso credencia então a Emater a ser filantrópica, né? E tem outro ponto que a gente pode abordar também, que
a gente hoje, os dias de hoje, os atuais dias, a gente prega muito a sucessão familiar no meio rural, né? Então ter esse órgão cair fora seria meio contraditório, né? Contramão da história, vamos dizer assim. Exatamente, justamente. Realmente, isso que tu está falando, a sucessão familiar, ela não é um assunto técnico. Concordas comigo? Com certeza. Então, ele é um assunto social. De relevância social. Então, hoje o êxodo rural é claro, absurdo, né? É. Absurdo. Então, esse é um trabalho que a Emater também faz com muita intensidade. Então, não tendo mais a Emater a campo, tendo esses problemas de atuação aí, esse serviço de assistência social, não teremos mais, né? Por exemplo, alguns números que eu vou te citar da Emater do Estado, né? Para você ver a abrangência do trabalho da Emater. Nós atuamos em parceria com o poder público municipais, estaduais e federais, em 493 municípios gaúchos. O estado tem 497. Esses outros 5 municípios, alguns não têm área rural, né? Não tem, então e alguns desses não têm o escritório propriamente dito, mas são outros escritórios municipais da região que atendem eles também. Então, o público rural praticamente 100%, dá pra dizer, né? Praticamente sendo assistido. Em 2012, que é os números fechados que nós já temos, né? Que nós não fechamos dos números de 2013 ainda, a Emater atendeu 244 mil famílias. Isso é muita gente, né? Realizou 2.932.000 atendimentos. Claro que daí são essas famílias atendidas de forma repetitiva, né? Então, mostra de novo que o nosso atendimento, ele é permanente e continuado. A gente não atende uma família, um grupo de pessoas, ou um grupo de agricultores e depois não atende mais eles. A gente presta esse serviço continuado, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Outra coisa importante, foram feitos 38 mil atendimentos, né, através de assessoramento e garantia de direitos para pessoas do meio rural com situação de extrema pobreza. A gente não costuma não enxergar isso, né, no campo. Mas hoje, metade do Bolsa Família de valor mais baixo no estado do Rio Grande do Sul está no meio rural. Metade assim, vamos falando a grosso modo, né, em torno da metade. E essas pessoas, elas não têm acesso de igual maneira do que a mesma categoria de pessoas que estão no meio urbano. O meio urbano está ali, é mais fácil de chegar na assistência social, é mais fácil de chegar na prefeitura, é mais fácil de ir na escola. A pessoa que está no CAD único, né, que é o cadastro único da assistência social, e recebe Bolsa Família no meio rural, e é considerada uma família pobre, com renda baixa, ela tem muito pouco acesso a informações. Quem leva a informação para esse povo, para esses agricultores familiares? É a Ascar Emater. E a gente vem falando agora a respeito de a Emater deixar de existir. Quem está por fora do assunto não sabe justamente o que está se tratando, né? Eu ia falar em off sobre uma dívida que a Emater contraiu, mas não é bem uma dívida que a Emater contraiu. Ela é justamente essa deixar de pagar os seus honorários para o Estado, né? Então, tem números, qual é a dívida que podemos chamar de que maneira? É dívida que a Emater... Então eu vou esclarecer um pouco para o povo aqui, para o pessoal, o seguinte, como é que funciona, como é que aconteceu isso ao longo do tempo, né? Então vamos lá, a Emater, na realidade, ela foi fundada em 1955, a Ascar no caso, né? A Ascar foi fundada em 1955, que é a mesma empresa que está até hoje, né? Ela foi declarada como uma entidade de utilidade pública federal em 1961. Então o próprio governo federal já declarou que a Ascar tem utilidade pública. Foi declarada como entidade pública estadual em 1962, tá? E em 1971, a Ascar, ela recebeu o certificado de imunidade tributária, porque naquela época já se tinha o entendimento de que esses serviços socioassistenciais que a Ascar realizava, a Ascar Emater, eles eram de extrema importância para esse público excluído, né? Então, desde lá a gente tem essa imunidade tributária. Então a Ascar não precisa então pagar o INSS na conta dos seus funcionários. A parte da patronal, os funcionários elas seguem pagando, sim, né? Sim. Só que em 1992 a Ascar, ela foi revogado então essa imunidade tributária em 1992 de forma de ofício. Não foi mandado
uma correspondência perguntando se a Emater realmente, a Madagascar realmente era filantrópica ou não era, ou abrindo um processo administrativo para se defender lá. Essa é a contestação desde então. Não houve nenhum recurso. Não. Em 92 mandaram um ofício para a Emater, endereçado para a Emater, dizendo que ela, a partir de então, não era mais entidade com imunidade tributária. Quer dizer que a partir de então ela deveria de pagar a questão do INSS como da forma da patronal. Claro que daí a Madagascar ela entrou com uma ação na justiça, né, tentando provar que ela realmente era, né? E essa ação está rolando até hoje, desde 1992. E essa dívida que se fala, então é isso, é a discussão da dívida no processo. Então ela não virou uma dívida ainda. Ela está em debate. Ela tem números, só que não tem como de colocar para fora isso ainda. Em algum momento no meio do processo já se deu andamento em parte desse valor, que foi uma estratégia do Ministério Público ali, né, do Judiciário, para conseguir algum valor já. Então eles acabaram acelerando uma parte do processo, a Emater não conseguiu tempo de se defender. E hoje já tem juros em cima, obviamente. E hoje tem juros em cima, isso é uma dívida astronômica, né? Para tu ter uma ideia como é tão encabida essa dívida, nós tínhamos informação de que ela era de 2 bilhões no início do ano, e o patrimônio da Ascar Emater está avaliado em 30 milhões. Então a dívida é quase 100, hoje ela praticamente é 100 vezes maior que o patrimônio, então ela é impagável. Então é uma coisa que não se entende muito bem, sabe? Por exemplo, nós fizemos agora há poucos dias, lá em Porto Alegre, uma audiência pública, a Assembleia Legislativa, em defesa da Ascar Emater, onde é que todos os deputados assinaram um documento que estavam defendendo e são a favor da filantropia da Emater. Todos os ex-governadores assinaram defendendo que a Ascar Emater ela é filantrópica, inclusive o governador atual. Tá? Todos os senadores assinaram esse documento defendendo que a Emater ela é legitimamente filantrópica. Inclusive essas pessoas entraram com uma ação pública, uma ação popular, dizendo pedindo para que a Emater continue sendo filantrópica. Então a Emater tem uma ação desde 90. Nós estamos então nessa seguinte situação hoje, juridicamente falando. A Emater tem uma ação desde 92, tá? Com o INSS. Diga-se de passagem que o INSS faz tempo que não recorre mais. Ao nosso ver, o INSS está admitindo que a Ascar Emater ela realmente é filantrópica. O INSS, eu entendo que ele quer que chegue ao fim esse processo, né? Mas o Ministério Público e o Judiciário não permitem que esse processo acabe, né? Tem alguns vamos dizer assim, regramentos do Judiciário que permitem que esse processo fique andando. Só que o mais interessante, desde 1992, o que se chama o julgamento do mérito, que é para perguntar para o público assistido se realmente ele considera a matéria importante ou não, nunca aconteceu. Não existe. Nunca aconteceu isso aí. Então assim, é sempre alguém dizendo aquilo, alguém dizendo aquilo outro, mas o julgamento do mérito em si, desde 1992, nunca foi julgado em si. Tem uma pergunta do ouvinte que chegou aqui: por que a Emater não aderiu à política de transparência de gastos, como a divulgação dos gastos, salários, contratos, etc.? Como, não sei se você tem esse patamar, né? Mas como é que funciona, né? A Emater ela tem essa política de transferência, até porque o Tribunal de Contas ele fiscaliza a Emater também. Os recursos que movem a Emater, eles são, na sua maioria, do governo do Estado, né? O governo do Estado banca grande parte das despesas da Emater. O governo federal, por meio de alguns convênios, né? Que a gente tem alguns convênios com o governo federal. Por exemplo, o programa de erradicação da pobreza extrema do meio rural, no Rio Grande do Sul, quem opera esse programa é a Emater, via Ministério do Desenvolvimento Social. Então o governo federal também sabe que a Emater é filantrópica e gosta, e inclusive quando fiscaliza o nosso trabalho, ele fala que é um trabalho de extrema qualidade, um dos melhores trabalhos do país sendo executado nesse sentido. Então todos esses programas, todas essas fontes de renda que fazem a Emater se manter, eles estão ali, né? Então tem várias fontes de renda. Então essas fontes de renda, que a Emater, lá eles têm a transparência na sua origem, lá eles destinam valores, né?
Então eles lá nos seus órgãos de governo. A Emater é uma entidade privada. Isso que tem que ficar entendido. Ela é uma entidade privada que presta serviço público. Tá? Mas mesmo sendo privada, a direção da Emater, o Conselho Administrativo da Emater, julga por bem aceitar a visita do Ministério Público para que eles venham ao Tribunal de Contas, né, fiscalizem os recursos aplicados à Emater. A Emater, para ela poder ser filantrópica, ela não pode distribuir dinheiro, não pode distribuir lucro, né? Tem que filantropia não gera lucro. Todo esse dinheiro que entra para a Emater, ele é gasto no serviço prestado. Então isso também credencia a Emater a ela ter essa imunidade tributária, porque todo o dinheiro gasto, arrecadado, ele é gasto na ação em si, né? No serviço prestado. E no próprio site da Emater, o ouvinte que fez essa pergunta, ele pode entrar no site da Emater, né? emater.tia.br, e ele olhar por ali todo dia, e aparecem várias notícias de todo o trabalho prestado que a Emater tem, né? E ali alguns relatórios. Tem a prestação ali nós de contas. temos a prestação de contas, vamos dizer assim, né? Do serviço prestado, então, pela entidade filantrópica que é a Ascar Emater. Bom, isso se originou, saiu para o grande público a questão de algum tempo atrás. Isso, a dívida, desde 92, então já está em processo e tudo, e agora que realmente, vamos dizer assim, que explodiu para a população saber o que está acontecendo com a Emater. E hoje, qual é a situação? A gente tem como ter um patamar, a gente tem como ter um mirante, dizer, olha, a Emater tem a possibilidade de continuar existindo, ou pode realmente fechar as portas? Qual é a visão como você, que é interno, tem a experiência de estar na Emater? O que você vê justamente sobre a Emater em relação a esse... que o Ministério Público está entrando contra a Emater? Tá bem, então o que nós temos hoje, então, né? Juridicamente, de novo, tentando falar o que vamos dizer em maneira popular, né? O juridiquês, a linguagem é meio complicada, né? Mas hoje, então, assim, a Emater tem uma ação rolando desde 1992, onde é que a gente todo momento quer que se julgue o mérito e não acontece. Tá? O julgue o mérito da questão é realmente provar, nós queremos provar que somos filantrópicos, mas o judiciário não deixa. Esse é um problema, né? Então, e essa ação tem, como eu te falei, em algum momento da história no meio ali, teve algumas ferramentas do judiciário que andaram mais rápida, onde é que algumas ações foram julgadas e algum dinheiro a gente já perdeu ali, né? Então nós temos realmente uma certa dívida, mas que não é dos 2 bilhões inteira, é só uns 300 mil reais, parece. Tá? Mas isso, 300 milhões, só que isso já inviabiliza a Ascar Emater, tá? Sabendo disso, pessoas influentes do Rio Grande do Sul, como eu falei antes, todos os deputados, algumas, né? Todos os deputados, sim, todos os senadores, todos os deputados federais do Rio Grande do Sul, todos os ex-governadores, o governador atual, muitos prefeitos assinaram e entraram com uma ação pública, que é uma outra ação, pedindo para que a Emater continue a ser filantrópica, e ajuizaram essa ação. E essa ação foi julgada ela entrou, acho que, se eu não me engano, começou em 2010 essa ação, né? E essa ação já foi julgada e teve algumas liminares. Nós tivemos uma liminar favorável no começo. Depois dessa liminar sendo favorável, então daí com essa liminar favorável trancava todos os processos, enquanto não se julgasse o mérito, no caso, né? Trancaria todos os processos existentes. Então, aquele processo número 1 acabaria trancando aquela dívida também. Então, esse processo 2, que foi uma ação pública, não foi a Emater que entrou na ação, foi pessoas públicas, né? Ele ganhou essa liminar inicial. Passou-se desse juiz, que julgou a liminar, que deu favorável, para um grupo de juízes, que a gente chama de turma, né? No judiciário se chama turma de juízes. São alguns juízes que também julgam essa ação. E eles julgaram também favorável. Daí que começa a acontecer algumas coisas interessantes. Nunca no Brasil uma ação julgada por uma turma de juízes retornou para o Ministério Público. E nesta vez retornou. O Ministério Público pediu para essa ação voltar para ele dar o parecer de novo, para de novo ser julgada por essa turma. Para começar tudo novamente, né? Então, a gente acaba não entendendo muito bem
o que está acontecendo ali, né? Tudo bem, então a ação voltou para o Ministério Público. O Ministério Público deu um parecer favorável. A gente também não entendeu, né, se ele queria dar um parecer favorável, porque não deixou andar, né? Daí essa ação, depois do Ministério Público ter dado, voltou para essa turma de juízes, que de novo deram um parecer favorável. Então não mudou nada ao nosso ver, né? Só que aí, o que aconteceu? Em Porto Alegre, essa ação estava considerada como julgada, a gente estava tranquilo nisso aí, né? Aí apareceu um juiz federal, onde é que ele baixou o processo, que dá mais de 1000 páginas, eu acho, na sua matrícula, vamos dizer assim, e em alguns instantes ele deu um parecer desfavorável. Ele anulou a ação pública e anulou a liminar em poucos minutos. Então a gente não entende como é que ele conseguiu ler 1000 páginas em 10 minutos e conseguir escrever 4 páginas também nesses mesmos 10 a 15 minutos. Mas isso aí, quem tem que responder não é eu, né? Justamente. É quem fez isso aí. Mas eles têm... o Estado brasileiro dá o poder a ele de fazer isso aí. Então, se ele fez. A argumentação dele é que a Emater Ascar não poderia ter 2 ações para o mesmo fim. Só que não são 2 ações pela Ascar. Sendo que voltou a mesma, ou é outro processo, esse que você fala, da turma dos juízes? Dessa turma de juízes lá, que é o processo da ação pública, né? Aquele da Ascar, que é o primeiro processo lá, tá andando. Mas dessa ação pública que aconteceu isso aí. Né? Então, só que assim, esse juiz, ele alegou que a Ascar Emater não poderia ter 2 processos iguais, com a mesma finalidade. Só que não é a Ascar que tem. É o Pedro Simon, é o Olívio Dutra, é o Germano Rigoto, são todos deputados federais e estaduais. É uma ação pública. Não é da Emater, não foi a Emater Ascar que entrou com essa ação. Então isso também não ficou muito bem entendido, né? Inclusive o nosso presidente visitou ele, para quem sabe, e ele teve algumas posições lá até favoráveis, mas o argumento dele foi esse, então, né? Então a situação está essa. O que a gente vê é o seguinte, que nessa assembleia, nessa audiência pública que teve semana retrasada lá em Porto Alegre, onde é que a gente teve mais de 3.500 lideranças políticas do Estado, entre elas deputados estaduais, deputados federais, ex-governadores, senadores, muitos prefeitos, muitos vereadores. A maioria dos prefeitos e vereadores estavam nessa audiência pública. Foi considerada a maior audiência pública já realizada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então isso já foi um marco. Então a gente vê o seguinte, que todo o executivo e todo o legislativo, tanto estadual como federal, estão apoiando a Ascar Emater. O público que recebe o nosso serviço está apoiando a Ascar Emater. Os legislativos municipais e os executivos municipais estão apoiando a Ascar Emater. Então, se todo mundo está apoiando a Ascar Emater, a gente está vendo que, por esse lado, o judiciário vai precisar se comover e entender que é um serviço de extrema relevância. Benéfico, né? Benéfico à população. E, por isso, a gente também tem essa fé que esse processo, ao ser julgado, ele vai ser favorável. Mas, realmente, o que tu falaste é isso aí. Se o judiciário der um canetaço lá e disser que não, a Emater não é filantrópica, o qual ela é, todos os argumentos para ser filantrópico nós temos, a Emater vai ter que pagar essa dívida e não terá como pagar essa dívida, né? Então esse que fica o problema da questão, está na mão do judiciário brasileiro. Esse que é o problema que a gente vive hoje. Diego, a gente teria assunto para horas e horas aqui, até trazer pontos e contrapontos e tudo mais. Nosso tempo, não vou dizer que é curto, mas a gente pode desenvolver até em outras oportunidades, se assim for possível, né? A gente sabe que a coisa ainda vai ter muito pano para manga, né? A gente conhece o nosso poder público, a gente conhece nossos juizados do jeito que anda, né? Mas a gente reconhece o trabalho da Emater e esperamos também que os juízes, o poder público realmente consiga, como você bem disse, se sensibilizar com praticamente uma totalidade da população
que acaba amparando a Emater junto com esse problema que está se passando, né? Diego, obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Esperamos uma próxima vez contar também mais a fundo e também trazer notícias boas para a população, né, Diego? Primeiramente, então, obrigado pela... Com certeza, muito obrigado, então, à Rádio Tirol, nós aqui da Emater, a gerência do Jornal da Lajeado, está à disposição, né? Lembrando que nós atuamos em 55 municípios do Vale do Taquari e do Vale do Caí. E de repente a gente receba um outro convite e com certeza nós vamos voltar aqui para falar de alguns assuntos um pouco mais agradáveis, né? Com certeza. Produção de leite em alta, preços em alta, produção indo bem, né? Pessoas sendo bem atendidas no campo, e essa é a nosso ponto de trabalho. Então a gente agradece o espaço da Rádio Tirol aqui e um grande abraço a todos os ouvintes e obrigado aos ouvintes que interagiram conosco aqui na nossa entrevista aqui, né? Muito obrigado a todos. Certo. Diego Bardem dos Santos, ele que é gerente adjunto da Emater, Ascar Emater, aqui na nossa regional.